Após declarações de Pazuello sobre intervenção no estado, o governo do Amazonas diz que nunca recusou ajuda para enfrentar a Covid. Mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid já foram aplicadas no Amazonas. A antecipação do 13º de aposentados e pensionistas vai injetar mais de 54 milhões na economia do estado. Vacinação no Brasil. O governo inclui pessoas com doenças neurológicas de um grupo prioritário. Variante indiana chega ao Brasil em navio que saiu da Malásia e passou pela África do Sul. Investimento no Brasil tem pior década em 50 anos. Taxa do país deve ser uma das menores do mundo em 2021. A Organização Mundial de Saúde diz que a pandemia matou 3 vezes mais do que governos registraram. Palestinos celebram nas ruas o início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Em acerto de contas, detento do regime semiaberto é perseguido e morto a tiros no bairro do Japim. Jogo de cartas da morte. Em apenas 1 hora, 2 homens são assassinados quando jogavam baralho nos bairros Monte Sião e Valparaíso. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5 horas e 49 minutos. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11 horas, 58 minutos e 3 segundos. O meio-dia solar será às 11 horas e 56 minutos. O Climatempo está prevendo apenas 6 milímetros de chuva, com probabilidade de 90%. O dia será de calor, com o filamento de mercúrio esbarrando nos 32 graus. O dia amanhece com 25 graus Celsius. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 21 de maio. Chegamos aos 141 dias do ano e faltam 224 para terminar 2021. Dia de Santa Catarina de Gênova. Comemoramos o Dia do Profissional de Letras. Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural da Língua, instituído pela Unesco, e o Dia da Língua Nacional. Esta é a edição 26.311 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 29 metros e 81 centímetros. Já havia enchido 13 metros e 21 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, efetuou 40 autuações por diversas irregularidades ontem à noite. Durante a Operação Pela Vida, a fiscalização foi realizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra. A Operação Pela Vida é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, Luismar Bonatti. Além das barreiras de trânsito do Detran, equipes da Polícia Militar realizaram incursões policiais pelas redondezas do bairro para apurar denúncias ligadas ao tráfico de drogas. Alberto Pellegrini, e esta Operação Pela Vida é realizada ontem à noite com 40 autuações. E, além disso, o tráfego na BR-174, que liga Roraima ao Amazonas, foi suspenso para carros de pequeno e médio porte nesta quinta-feira, após o nível do rio Anauá subir devido às fortes chuvas na região. A informação é do governo do estado. Na manhã desta quarta-feira, o tráfego também chegou a ser paralisado. O rio fica no município de Rorainópolis, no sul, na divisa com o Amazonas. Conforme o coronel Cláudio Omar Ferreira, diretor executivo da Defesa Civil, a correnteza é forte neste ponto da rodovia, o que apresenta risco aos motoristas. No entanto, o tráfego de caminhões e ônibus foi mantido. Pellegrini, muito bem-vindo a essa Operação Pela Vida, não? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e ouvinte do Jornal da Manhã. Sem dúvida, Paulo, muito bem-vindo a essas operações aí que a população já vinha pedindo muito, né, Paulo? Para evitar que motoristas bêbados, motoristas com carro sem condições, a grande maioria na madrugada aí, Paulo, fazendo aquele rolezinho também que existe sempre na cidade, e o Detran agindo na madrugada, com certeza irá coibir esse tipo de ação, né, Paulo? Hoje teve rolezinho, viu, na Rodrigo Otávio. Pois é, né? Fica mais uma vez aí a dica para a polícia, para a Secretaria de Segurança, Coronel Bonatti, sempre na Rodrigo Otávio, aquela área do Japim ali, a população está pedindo socorro, que não tem como dormir, o trânsito também fica muito alterado, pessoas sem capacete, sem máscara, esse tipo de crime vem acontecendo com frequência, principalmente ali na área da Rodrigo Otávio. Pellegrini, agora um apelo ao IMMU através da engenharia também,
para que chegue até a Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras. Peregrine, a Rua Dallas, os moradores ali, até para sair da garagem das casas ali, é difícil. Tráfego intenso e os carros em alta velocidade. E realmente a situação é dramática naquela área. Já falamos isso aqui algumas vezes, vou repetir: Rua Dallas, Parque das Laranjeiras. Carros em alta velocidade trafegam ali, Peregrine, no ir e vir, e os moradores da área sem condições, inclusive, de sair das garagens. Sem contar os motociclistas que andam fazendo o pior do que eles possam fazer, Peregrine. Andando só em uma roda com a motocicleta, fazendo gracinha e desafiando as pessoas ali naquela área da Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras. Batalhão de Trânsito, né? Coronel Encarnação, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o IMU também, aí vamos pedir ajuda do competente Paulo Henrique, que é o diretor do IMMU, que vem fazendo um grande trabalho na cidade. Aí sempre que a gente apela por aqui, ele sempre nos ouve, sempre conversa conosco. Doutor Paulo Henrique, bom dia. Temos essa situação, viu, doutor Paulo Henrique, aí na Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras. Coronel Encarnação também do Batran, quem sabe uma ação conjunta para inibir aí essa ação de motoqueiros aí, né, que ficam fazendo verdadeiros crimes aí em cima de motos, para evitar acidentes também e trazer um alento para os moradores aí da Rua Dallas, do Parque das Laranjeiras. Peregrine, não é só os motociclistas, só lá vai que da alta velocidade que os carros imprimem ali naquela área. Inclusive, já foi até sinalizado indicando a velocidade permitida, mas isso não resolve, Peregrine. As pessoas reclamam de redutores de velocidade, mas ali, se não colocar redutor de velocidade, a coisa vai ficar bem difícil. Lá na frente, né, eu já vi as autoridades falarem que ainda esse ano, quem sabe até dezembro, a volta dos corujinhas. Eu sou completamente a favor dos corujinhas. Se ali tivesse um corujinha para multar quem estivesse fazendo esse tipo de ação, com certeza seria acabar de uma hora para outra, né? Câmeras de segurança estão chegando para Manaus também, né? A gente ouve falar e com certeza eu vi o governador falando sobre câmeras de segurança de alta resolução que vão aí inibir esse tipo de prática, com certeza. Tomara que não demore a chegar. Peregrine, tivemos aí jogo de cartas da morte. Você gosta de jogar baralho, Peregrine? Paulo, tivemos mortes aí, tanto no bairro Monte Sião quanto no Valparaíso. Valparaíso ali na área do bairro Jorge Teixeira. Que coincidência macabra, né, Paulo? Nessas duas mortes, em lugares distintos, as pessoas estavam jogando baralho e 2 assassinatos aconteceram no meio das rodadas de baralho. No Monte Sião, quem morreu foi o Odaíris da Silva Borges, ele tinha 31 anos, e lá no Paraíso morreu também jogando baralho o Jefferson Felipe Teles, ele tinha 28 anos de idade. É o jogo de cartas da morte, Alberto Peregrini. Um homem também morreu lá no Japim, em acerto de contas, detento do regime semiaberto, Peregrini. Usando tornozeleira eletrônica, Paulo, o carro está conectado com o Wi-Fi do capeta, estava piscando o Wi-Fi na parada dele, porque ele foi assassinado aqui. Ele foi perseguido ainda, como você colocou muito bem, ele foi perseguido por outros bandidos e acabou sendo alcançado e morto. Peregrini, até daqui a pouco. Paulo Guerra, até daqui a pouco, quando nós voltaremos com essas e outras informações, agradecendo a audiência de você, amigo do interior, antes de ir pra roça, antes de pescar. Tá ruim até que ter roça pra essa enchente aí, né, Paulo? Mas antes de trabalhar, os nossos amigos do interior não param e sempre com aquele cafezinho, ouvindo o Jornal da Manhã. Muito bom dia. É contigo, Paulo. 5h58 em Manaus. Os comerciantes das proximidades da Praça do Relógio, no centro histórico da cidade, reclamam que as barricadas de sacos de areia colocadas pela prefeitura não evitaram a invasão pela água. Os lojistas contam que construíram a própria contenção de concreto em portas dos comércios. As queixas incluem ainda a falta de pontes de madeira até a entrada dos estabelecimentos, o que impossibilita a entrada de clientes. O Cine Manaus disponibiliza 100 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta sexta-feira. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site
www.gov.br/trabalho e para concorrer às vagas deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. O Tribunal de Justiça do Amazonas ganhou 2 novos desembargadores, Abraham Peixoto Campos Filho e o Nilza Abreu Gert, empossados no cargo em cerimônia solene realizada na manhã de ontem, seguindo os critérios de merecimento e antiguidade, respectivamente. Marcada pela emoção dos novos integrantes da corte, a solenidade foi realizada de forma híbrida, em respeito às medidas de prevenção à Covid-19, com parte dos convidados participando remotamente e parte presente no plenário e o desembargador Ataliba Davi Antônio. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é de 25 graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. Classificados como animais peçonhentos, escorpiões surgiram nas ruas Treviso e Síria, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. De acordo com moradores, esses animais têm aparecido nas últimas semanas nessas áreas. Ontem, uma equipe de técnico do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Manaus esteve no local para investigar. A chefe do setor de remoção e captura, bióloga Shelley Fernandes, explica que no período chuvoso, com a subida acentuada do nível dos rios e igarapés, as águas acabam invadindo o habitat natural dessas espécies, alagando as tocas de animais peçonhentos, e eles saem desses lugares em busca de abrigo e alimentos em outros lugares. Normalmente se abrigam sob entulhos em frestas de muros e acabam se aproximando das pessoas. A Caixa Econômica Federal abrirá 130 unidades em todo o país até o fim do ano, anunciou ontem o presidente do banco, Pedro Guimarães. Ao todo, 79 unidades para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em agronegócio começarão a funcionar em 128 municípios. Com a expansão da rede, o banco passará a atuar em todos os municípios com mais de 40 mil habitantes. Na região norte, são 33 unidades e 7 delas no Amazonas. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aumenta o número de pessoas infectadas com o vírus da Covid-19 em Manacapuru. E com isso, as aulas com a presença de alunos e professores do município, mesmo de forma híbrida, fica mais distante à sua volta. A Secretaria de Educação do município, SEMED, vem tendo toda uma preocupação com a segurança dos profissionais em educação nessa questão do início às aulas, já que numa pesquisa realizada pela própria SEMED, uma faixa de 96% dos pais são contra a volta às aulas presenciais. Apesar da vacinação para profissionais da educação ter iniciado na última terça-feira, as doses que vieram não são suficientes para imunizar todos e há também um espaço de tempo para o efeito da vacina. Por isso, a cautela quanto à volta às aulas, como explica o secretário Raimundo Conde da SEMED. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa vida e dizer para ti, Zé, que já começamos a receber as vacinas, os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede particular. Só que o número de vacinas que vieram não é suficiente, né? Nós temos, por exemplo, ao todo, para mais de 5 mil funcionários, que não fala só professor, e nós só tivemos 1.306 vacinas para ser contemplado esse mundo de profissionais. Mas já é o início, a gente já agradece ao poder público pelas vacinas que estão chegando. E a gente não pode ainda falar em aula presencial nesse momento, né? Todo mês, quando a gente entrega as apostilas e faz avaliação com os pais, 96% dos pais ainda não querem o retorno dos seus filhos. Mas o planejamento da SEMED é que futuramente a gente possa já voltar de forma híbrida e voltarmos às nossas aulas. Conde disse ainda que há outro problema, que é a questão da enchente na zona rural. Muitas escolas estão no alagado e outras servindo de abrigo para os atingidos pela cheia. Porém, se tudo correr bem, é possível que as aulas de forma híbrida volte no início de agosto. Conde lembrou também que 10 professores do município estão infectados com a Covid-19 e pelo menos 2 estão entubados.
No mais, dizer que quem nos ouve nesse momento é Bonifácio Queiroz, o senhor André Barriga, o Ivanildo no restaurante Murucututu e o senhor Fernando Carlos lá no repartimento do Tuiué. De Manacá para o Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. O agendamento para o público que quiser visitar nesta sexta-feira e amanhã sábado o Teatro Amazonas e os Centros Culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro pode ser feito no Portal da Cultura, no cultura.am.gov.br. Para agendar é necessário escolher o espaço, o horário e informar um número de telefone e CPF. As visitas acontecem com grupos de até 10 pessoas por horário, conforme os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Temos informações lá de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Nesta sexta-feira, 21 de maio, iniciou em Urucará a Festa do Divino, em preparação à festa de Pentecostes. Devido ao cenário da pandemia Covid-19, o evento correrá de modo limitado e com número reduzido de fiéis. Segundo todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, em comunhão com as orientações da Prelazia de Itacoatiara, decreto de número 004/2020. De acordo com o pároco de Urucará, Padre André Serrão, o evento seguirá todos os protocolos de segurança, principalmente nas celebrações de missa. Contarão somente com a presença de 30% da capacidade total da Igreja Matriz e serão transmitidas pelo Facebook da Paróquia de Urucará. E não será permitida a realização de caravanas de pessoas de qualquer lugar. Não haverá parte social da festa e demais atividades serão realizadas remotamente, concluiu o líder da Igreja Católica de Urucará. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6:11 em Manaus. O cantor Zezinho Corrêa, que morreu vítima da Covid-19 em fevereiro deste ano, completaria 70 anos de idade nesta sexta-feira. Para lembrar a data e homenagear o artista, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade apresentará a live Sunset, live de Zezinho Corrêa nesta sexta-feira, a partir das 16 horas nas redes sociais da Pousada Paraíso Tarumã, no Instagram e Facebook. Em 2022, o samba enredo da Reino Unido da Liberdade será Bate Forte o Tambor Furiosa, Eu Quero é Tic-Tac, a Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luismar Bonatis, foi reconduzido ao cargo de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. O reconhecimento ocorreu durante a reunião virtual dos membros do colegiado. Ao lado do presidente reeleito Cristiano Sampaio, Bonatis representa os secretários de Segurança Pública de todo o Brasil nos trabalhos de viabilização de deliberações da área. O Conselho articula projetos estratégicos para os estados ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público do Amazonas por meio da Promotoria de Justiça de Barcelos para apurar denúncia de eventual crime ambiental cometido por um empresário do setor de pesca esportiva. O inquérito dá prosseguimento às investigações de notícias de fato apresentado ao Ministério Público Federal e posteriormente encaminhada ao Ministério Público do Amazonas. De acordo com a denúncia, além da realização de pesca predatória, o explorador da atividade turística teria provocado desmatamento na região do Rio Jufariz, nas comunidades Caburis e Caju, localizada no limite de Barcelos com o município de Caracaraí, em Roraima. Os ilícitos teriam sido cometidos por Vitor Villanova, que não possui licenças ambientais estaduais para operar na região, como disse a promotora de justiça Carla Cristina da Silva Souza. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, tomou posse como vice-presidente da região norte do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras nesta quinta-feira, durante a 80ª reunião geral da Frente Nacional dos Prefeitos, realizada de forma virtual. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que 1.096.097 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira, sendo 690.633 de primeira dose e 405.464 de segunda dose. O Ministério Público Federal apresentou manifestação à Justiça Federal solicitando a retomada da vacinação contra a Covid de grávidas e mães com até 45 dias após o parto,
puérperas, sem doenças pré-existentes e banais. A vacinação desse grupo sem comorbidades foi anunciada no dia 11 de maio, mas acabou sendo suspensa horas depois, após a orientação do Ministério da Saúde. Atualmente, apenas essas mulheres com doenças pré-existentes recebem o imunizante. O Amazonas confirmou mais 10 mortes por Covid nesta quinta-feira, sendo 3 ocorridas nas últimas 24 horas. O número de vidas perdidas para a doença chegou a 12.903. Nesta quinta-feira também foram registrados 629 novos casos da Covid, totalizando 381.036 casos confirmados desde o começo da pandemia. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. E atenção, em nota, a Amazonas Energia informou que a decisão judicial que proibia o corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplência de todas as unidades consumidoras residenciais durante a pandemia no estado do Amazonas, a referida lei foi revogada, passando a permitir, em consequência da revogação, a suspensão do fornecimento das unidades consumidoras onde for constatada inadimplência, nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que é órgão regulador do setor elétrico brasileiro. A ANEEL fixou diretrizes acerca do enfrentamento da pandemia por meio da resolução normativa número 928 de 26 de março de 2021, inclusive vedando corte de energia por inadimplência das unidades consumidoras classificadas como de baixa renda, o que será rigorosamente cumprido pela distribuidora. A Amazonas Energia compreende e se solidariza com o momento difícil vivenciado por todos os amazonenses em decorrência da pandemia. Não é intenção da distribuidora realizar corte, entretanto, os recursos advindos do pagamento das faturas de energia elétrica são vitais para essa empresa continuar prestando um serviço de qualidade, realizando os investimentos necessários e a manutenção do sistema elétrico do estado. A propósito dessa nota, os consumidores reclamam dos avisos de corte a partir do 15º dia de atraso no pagamento das contas de luz. Para os reclamantes é um verdadeiro exagero esses avisos da concessionária de energia elétrica. Sobe-se a isso o despreparo de funcionários terceirizados no trato com os consumidores. 6:16 em Manaus. O deputado estadual Sinésio Campos do PT apresentou proposta por meio de ofício cobrando esclarecimento ao Instituto Ambiental do Amazonas, IPAAM, sobre a instalação de um novo aterro sanitário no ramal do Itaúba, com acesso pela BR-174, quilômetro 13, próximo ao Igarapé do Leão. O principal questionamento é sobre o impacto ambiental que o aterro pode ocasionar àquela área. Ele quer que o IPAAM esclareça à sociedade quais tecnologias serão aplicadas neste projeto, porque bem próximo existe o Igarapé do Leão, nascente do rio Tarumã, com acesso pelo quilômetro 10 da BR-174, o que pode gerar danos ambientais irreparáveis. Anteprojeto de lei em forma de indicação que institui a compensação orgânica de operações aéreas devido aos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis que exercem as funções de piloto de aeronaves, mecânico de aeronaves e operadores aerostáticos no âmbito do Departamento Integrante ou Integrado de Operações Aéreas e também nas unidades aéreas das instituições que integram o Sistema de Segurança Pública do Amazonas, foi protocolado nesta quinta-feira pelo deputado Cabo Maciel, líder do PL, junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa. 6:17. Com a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas prevista para esta quinta-feira, começou ontem e hoje vai continuar, o governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonprev, vai injetar mais 54 milhões na economia local. O benefício será destinado a 24 mil segurados da Previdência Estadual. As datas foram anunciadas em 12 de abril pelo governador Wilson Lima, que na ocasião garantiu o pagamento da segunda parcela para o mês de dezembro. A regra de pagamento obedece ao cronograma definido para os servidores ativos, sendo esta quinta, dia 20, a data para os aposentados e hoje, sexta-feira, para pensionistas. Serão contemplados mais de 16 mil aposentados de um universo de quase 30 mil inativos e 7,2 mil pensionistas. Vale esclarecer que nem todos os aposentados da Amazonprev vão receber antecipação, conforme regra geral de pagamento seguida pelo governo do estado, uma vez que a maioria possui plano diferenciado de proventos do 13º salário. Conforme o artigo 4º da lei número 1897/89,
aos que optam por receber o valor do benefício de forma fracionada em parcelas mensais ou em parcela única apenas no final do ano. O governador disse que com este adiantamento do 13º está sendo colocado em circulação 230 milhões de reais. Nós estamos antecipando a primeira parcela do 13º, 230 milhões de reais que a gente vai colocar em circulação na nossa economia. Isso é muito importante no momento em que as atividades econômicas voltam a crescer no estado do Amazonas, que tem dado uma resposta muito positiva para o país. O estado do Amazonas tem números positivos, resultado da nossa austeridade, resultado de todo o esforço que a gente tem feito de corte de gastos, mas também de criação de um ambiente propício para o investidor, que hoje acredita no governo e está vindo para o estado do Amazonas investir, está vindo para o estado do Amazonas gerar emprego e renda. 6:19. O governo do Amazonas afirmou em nota nesta quinta-feira que o estado nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à Covid-19. O texto é uma resposta às declarações do ex-ministro Eduardo Pazuello, que em depoimento à CPI afirmou que o governo Jair Bolsonaro chegou a discutir uma intervenção no Amazonas durante a crise no sistema de saúde do estado devido à pandemia, mas desistiu após ouvir o governador Wilson Lima. Ainda no texto, a nota informa que o governo do Amazonas sempre pediu a colaboração federal para auxiliar no combate à pandemia. Esse apoio foi ampliado com a instalação do Comitê de Resposta Rápida, formado por representantes do governo do estado, governo federal e prefeitura de Manaus, para enfrentar a crise que se agravou no Amazonas no início de janeiro deste ano. Pazuello também atribuiu a responsabilidade à Secretaria de Saúde pela falta de oxigênio durante o colapso na saúde em janeiro. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que em nenhum momento no mês de dezembro de 2020, a White Martins relatou a impossibilidade de abastecer a rede estadual de saúde com oxigênio medicinal. Até dezembro de 2020, a Secretaria disse que monitorava a demanda por oxigênio com um relatório apresentado pelo White Martins ao final de cada mês e, até então, a empresa não havia relatado dificuldades para cumprir com o contratado pelo Estado. Ainda no texto, a Secretaria afirmou que somente no dia 7 de janeiro de 2021, a White Martins relatou dificuldades logísticas para suprir a demanda de oxigênio da rede. Nesse mesmo dia, o secretário Marcelo Scampelo ligou para o então ministro Eduardo Pazuello para solicitar apoio logístico para o transporte de oxigênio de Belém para Manaus, atendendo a um pedido da White Martins. Somente no dia 13 de janeiro, segundo a secretaria, a White Martins admitiu que não teria condições de manter o abastecimento de oxigênio. Aí veio o caos. 6:22. A seguir. Em acerto de contas, detento do regime semiaberto é perseguido e morto a tiros no bairro do Japim. Jogo de cartas da morte. Em apenas uma hora, 2 homens são assassinados quando jogavam baralho nos bairros Monte Sião e Valparaíso. Os detalhes após o intervalo comercial. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6:25 em Manaus. Polícia. Bandidos do Mauazinho aterrorizam moradores da Ilha da Machantaria, na zona rural de Iranduba. Quem se muda de casa por causa da cheia tem os pertences roubados. A reportagem é de J. Rai. 4 elementos de alta periculosidade que teriam fugido do bairro Mauazinho, em Manaus, com medo dos rivais do tráfico de drogas, estão há vários meses tirando a paz dos moradores da Ilha da Machantaria, na zona rural de Iranduba. Quando as terras estavam de fora, eles furtavam produtos da agricultura familiar das propriedades dos moradores. Só de uma vez foram 10 cachos de banana. Agora que a Machantaria está alagada, alguns moradores se mudam para a terra firme e os meliantes aproveitam para fazer a limpa. Botijas de gás, fogões e tudo mais que encontram nas casas vazias. A denúncia é de uma fonte residente
residente na comunidade, cuja voz foi distorcida pela reportagem para evitar a identificação. O nome de um é Vicentinho, o do outro é Marcelo, e tem os comparsas também, que é o Jean, e tem o Adonai também. Eles vieram, fugiram dos traficantes lá do Mauazinho, entendeu? E eles andam causando terror aqui. Ele rouba, mas as pessoas têm medo de denunciar. A gente não sabe mais o que fazer. A gente tá aqui à mercê. A gente tem medo até de sair de casa. E as casas que o pessoal for para outros lugares, é só deixar no outro dia quando voltarem não tem mais nada. E as denúncias, Paulo Guerra e Eduardo Silva, não param por aí. Prestem atenção. Primeiro foi quem veio pra cá, foi esse Adonai. Ele é conhecido lá no Moazinho, aquelas partes de lá, como Fiel. Ele era um do comandante da facção do João Branco. E esse Vicentinho é primo dele. Um dia desse, um rapaz lá que é do tráfico ali do Baracuba vieram aí, invadiram a casa dele, entendeu? Infelizmente, eles não encontraram ele na casa dele. Ele mora no flutuante aqui, o outro mora lá do outro lado. Ele se mudou daqui. Todos eles são envolvidos com o tráfico de droga e ficam amedrontando o povo. E ainda tem uma coisa, eles andam armados ainda, eles têm arma aí. Bom mesmo seria que a polícia viesse aqui para levar eles daqui. Prossiga daí, Paulo Guerra. 6h28 em Manaus. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada nos prontos socorros da cidade, com plantão tranquilo, muito tranquilo, durante toda a noite e madrugada. 28 de agosto, sem nenhum registro por violência, já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, com 2 pessoas que deram entrada por agressão física, uma pessoa por atropelamento e uma outra pessoa vítima de arma de fogo. Pronto-socorro Platão Araújo também foi bem tranquilo, Paulo Guerra e ouvintes. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, pegou-lhe um couro, pegou-lhe uma pisa após uma partida de sinuca que foi disputada no bairro Jorge Teixeira. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. Blitz realizadas na cidade, tirando bandidos de circulação. A Rocan prendeu o homem que estava com drogas e também uma arma de fogo. E pessoal da Força Tática também nas ruas. Blitz de trânsito também foram realizadas, principalmente na área da Avenida do Turismo. Ou seja, polícia na rua, Secretaria de Segurança fazendo grande trabalho na cidade. Moradores do bairro do Japim pedem também a presença da polícia no local. Segundo ali naquela área da Rodrigo Otávio, rolezinho vem acontecendo frequentemente naquela área. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, perseguição e morte no bairro do Japim. Usando tornozeleira eletrônica, Wi-Fi do capeta. Um homem até o presente momento não identificado foi perseguido e morto por assassinos que estavam procurando ele. Ele foi executado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Essa morte, essa execução aconteceu no bairro do Japim. Quando o corpo foi encontrado, o Wi-Fi estava piscando na canela. Estava piscando. Aí o Wi-Fi estava carregado, mas o homem já estava morto. No bairro Valparaíso, assassinos do carro prateado executaram Jefferson Felipe Teles, de 28 anos. A vítima estava jogando baralho quando foi morto, quando foi assassinado. Ele estava com as cartas na mão, estava jogando buraco. Aí jogava uma carta, jogava outra. No momento em que estava jogando o jogo da morte, ele acabou sendo assassinado. O crime aconteceu, repito, no bairro Valparaíso. No bairro Monte Sião, Odaíris da Silva Borges, 31 anos, foi morto a tiros. O assassino fugiu a pé. A vítima
também estava jogando baralho. Odair gostava de jogar uma carta, um carteado e tal. Estava tudo tranquilo, estava tudo normal, quando o assassino chegou a pé e disparou dois balaços no corpo de Odair, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Para não dizer que não falei em coisa boa, aniversário hoje da Taciara Frazão, filho do nosso amigo Frazão, lá no núcleo 16 da Cidade Nova. Taciara Frazão hoje completando 17 anos de idade. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. O primeiro capítulo da final do Campeonato Paulista terminou sem gols. Ontem à noite, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo empataram em 0-0 em jogo que foi truncado na maior parte do tempo. Inter vence o Olímpia do Paraguai 1-0 e encaminha a vaga nas oitavas da Libertadores. Em ritmo de treino, Grêmio goleia Aragua com reservas e classifica na Sul-Americana. O jogo terminou 6-2 e foi realizado lá na Venezuela. O Corinthians, já eliminado, goleou o Huancayo por 5-0. Ainda na Copa Sul-Americana, o Ceará derrotou o Bolívar por 2-0. E o Novo Horizontino é o campeão do Troféu do Interior de 2021 em São Paulo. Gols de Felipe Rodrigues logo no início do jogo e de Edson Silva no segundo. O Tigre venceu a Ponte Preta por 2-0 ontem à noite no Jorge Ismael de Biasi e conquistou o torneio. 2 dias após reunião entre a diretoria do Corinthians e o empresário dele, Renato Gaúcho, deu a sua resposta ao Timão. E ela foi negativa. O treinador alegou que deseja ficar mais tempo com a família e recusou a proposta para comandar o Timão. A Colômbia não vai mais ser sede da Copa América. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, a menos de um mês do início do torneio, marcado para começar no dia 13 de junho. A crescente tensão social no país e a repressão violenta por parte da polícia a protestos tornaram impossível a realização da competição. Assim, o torneio, que teria 2 sedes pela primeira vez, deverá ser inteiramente realizado na Argentina. Em nota, a Conmebol garantiu a realização da competição na data prevista e informou que divulgará nos próximos dias a nova tabela com a realocação dos jogos previstos para a Colômbia. O comunicado não cita a Argentina como sede única. 6h38 em Manaus. A seguir, vacinação no Brasil. O governo inclui pessoas com doenças neurológicas no grupo prioritário. Variante indiana chega ao Brasil em navio que saiu da Malásia. Investimento no Brasil tem pior década em 50 anos. A Organização Mundial de Saúde diz que a pandemia matou 3 vezes mais do que os governos registraram. E os palestinos celebram nas ruas o início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família,
com o número do NIS encerrado em 4, e trabalhadores nascidos em maio e que não fazem parte do Bolsa. As vendas do comércio físico brasileiro tiveram retração de 1,4% em abril de 2021, quando comparadas com o mês anterior, segundo o indicador de atividade do comércio da Serasa Experian. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu 156,822 bilhões de reais no mês de abril, informou ontem a Secretaria da Receita Federal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 107,992 bilhões, valor corrigidos pela inflação, houve aumento real de 45,22%. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a aprovação de uma medida provisória com regras para quitação e renegociação de dívidas com os fundos de investimento da Amazônia, o FINAM, e do Nordeste, o FINOR. Pelo texto, a renegociação vale para dívidas em debêntures, isto é, títulos de renda fixa emitidos pelas companhias para financiar projetos e operações. E o governo federal lançou um edital de acordo de transação tributária voltado para negociar dívidas com a Receita Federal que estão em litígio, seja administrativo ou judicial. Pela proposta, os contribuintes, tanto pessoa física quanto jurídica, poderão, caso aceitem, quitar os débitos e obter descontos que variam de 30% a 50% dos valores devidos. As adesões começam em 1º de junho e vão até o dia 31 de agosto deste ano. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a aprovação de uma medida provisória com regras para quitação também de renegociação, como já dissemos, e de dívidas com os fundos de investimentos da Amazônia e do Nordeste, o FINOR. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que reduz taxas incidentes sobre estações de serviços suportados via satélite, com o objetivo de baratear o acesso à internet e banda larga no país. A medida provisória é editada pelo presidente da República e tem validade de 60 dias, renovável por mais 60 dias. Para transformar a proposta em lei, porém, a matéria precisa ser aprovada pelo Congresso. A proposta agora segue para o Senado. A taxa de investimento no Brasil teve a pior década em 50 anos. E em 2020 foi muito menor do que a média observada em países emergentes ou nas economias da América Latina, segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Na média dos anos 2011 e 2020, o indicador ficou em apenas 17,7% do PIB, Produto Interno Bruto, evidenciando as dificuldades orçamentárias do setor público e também a fraqueza dos gastos das empresas com máquinas e equipamentos, infraestrutura, construção e inovação. 6:44 em Manaus. Brasil registra 2.527 novos mortes por Covid. Média móvel de casos fica acima de 65 mil pela primeira vez depois de um mês. O país contabiliza 444.391 óbitos e 15.898.558 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. A média móvel de mortes voltou a subir e chegou a 1.971. O Ministério da Saúde incluiu nesta quinta-feira as pessoas com doenças crônicas neurológicas no público-alvo da vacina contra a Covid-19. Com a medida, o grupo prioritário passa a ter no total 78.470.700 pessoas incluídas. A partir de agora estão também no público-alvo do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Portadores de doenças cerebrovascular, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular, de doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, de doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, e indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares. Além disso, as novas recomendações para a vacinação de grávidas e puérperas também foram incluídas no documento. A mudança foi divulgada no final de abril, mas oficializada no PNO nesta quinta-feira. O governo federal recomenda que sejam vacinadas apenas as gestantes com comorbidades e com os imunizantes Coronavac, Butantan ou Pfizer-BioNTech. A vacina da AstraZeneca Oxford está suspensa para esse público.
As gestantes ou puérperas que já foram vacinadas com a primeira dose e não têm comorbidades deverão esperar o fim da gravidez ou, no segundo caso, os 45 dias após o parto. O procurador da República, Alessandro Oliveira, de 45 anos, que atuou na coordenação da Operação Lava Jato em Curitiba, teve a morte confirmada nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal por volta das 20 horas. A causa da morte ainda não foi informada. A Alessandro Oliveira passou a coordenar a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba depois da saída do procurador Deltan Dallagnol em setembro de 2020. Dallagnol alegou que se dedicaria ao tratamento de saúde de uma filha. Em fevereiro deste ano, a força-tarefa foi encerrada e as investigações foram encaminhadas ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal. O ministro de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, Arnoldo Ins, anunciou ontem que no dia 1º de julho será aberto o prazo para receber as ofertas de obras da ponte que ligará a cidade paraguaia de Carmelo Peralta a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. A infraestrutura estratégica para o avanço da rota bioceânica que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico. Em meados de abril, o governo paraguaio decidiu adiar a licitação para a construção da ponte para destinar 30 milhões de dólares à emergência sanitária no país. Após 2 dias de depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro Eduardo Pazuello buscou principalmente preservar o presidente Jair Bolsonaro, segundo avaliações de senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Para os senadores, o general sustentou nesta quarta e quinta-feira essa posição em temas relativos à propagação do tratamento precoce e ações para evitar a compra de vacinas, entre as quais a Coronavac, em outubro. O próprio presidente chegou a dizer que cancelaria o contrato para aquisição do imunizante chinês desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Para o relator da CPI, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, Pazuello foi o campeão das mentiras entre os que prestaram depoimento à comissão. Segundo o levantamento do relator, o ex-ministro mentiu ou entrou em contradição pelo menos 14 vezes. Uma equipe forense removeu nesta quinta-feira ossos de pelo menos 14 pessoas mortas por uma gangue liderada por um ex-policial que enterrou as vítimas em sua casa no oeste de El Salvador. Com trajes de biossegurança, membros do Instituto de Medicina Legal entraram na casa do ex-agente que identificaram como Hugo Ernesto Osório Chaves, em Xalchuapa, cerca de 90 quilômetros a oeste de São Salvador. Os números reais das mortes por Covid-19 são maiores que os registros oficiais conseguiram captar. Dados divulgados nesta sexta-feira pela Organização Mundial de Saúde, ainda sobre o ano de 2020, revelam que num total o mundo somou 3 milhões de mortes extras por conta do novo coronavírus. Isso representa um valor superior ao total até agora imaginado de 1,8 milhão de mortes oficialmente registradas no ano passado pela doença. As estimativas apenas para o ano passado apontam que pelo menos 1,2 milhão de mortes diretas ou indiretas não foram computadas como tendo origem do novo coronavírus. Alvo de preocupação das autoridades de saúde, o navio Shandong da ASI trouxe consigo os 6 primeiros casos confirmados da cepa indiana B1.1617 do novo coronavírus aqui para o Brasil. A embarcação está em alto mar, a cerca de 35 quilômetros de São Luís, com 23 tripulantes, 14 deles com Covid-19 e 9 seguem sem sintomas da doença. Além deles, um tripulante indiano foi internado em um hospital privado de São Luís com a variante indiana e o quadro de saúde é estável. A bandeira de Hong Kong, Shandong Dazi, foi fretado pela Vale para o transporte de minério de ferro. É um navio cargueiro construído em 2012. Seu comprimento total é de 360 metros e sua largura de 65 metros. Inicialmente a embarcação saiu do terminal marítimo Teluk Rubiá, na Malásia, no dia 27 de março deste ano. Depois o navio passou pela cidade do Cabo, na África do Sul, onde embarcaram os 24 tripulantes. O destino
destino da viagem era o Porto da Madeira, em São Luís. No entanto, um tripulante de nacionalidade indiana de 54 anos começou a sentir os sintomas da Covid-19 no dia 4 de maio e teve muita febre. A confirmação da Secretaria de Estado da Saúde ocorreu no último sábado e, por causa disso, a embarcação foi proibida de atracar na capital maranhense e ficou em alto mar. Um cessar-fogo mútuo e simultâneo mediado pelo Egito passou a valer as 2 horas desta sexta-feira, hora de Brasília, 20 horas, entre Israel e o Hamas. A maior escalada de violência na região nos últimos anos teve início no dia 10 de maio e deixou pelo menos 244 mortos em 10 dias, sendo 232 em Gaza e 12 em Israel. Cerca de 90 minutos antes da trégua entrar em vigor, os residentes da faixa de Gaza ainda relatavam bombardeios, enquanto sirenes e alarmes soavam para alertar os residentes do sul de Israel sobre o lançamento de foguetes. O acordo vinha sendo negociado há dias com pressão internacional, principalmente sobre Israel, embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continuasse afirmando que continuaria a ofensiva até devolver calma e segurança aos cidadãos israelenses. 6 horas e 52 minutos. Agora os principais jornais do país e seus destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Iran aponta 15 afirmações falsas de Pazuello, mentindo para proteger outros culpados. Folha de São Paulo. Após 11 dias de conflitos, Israel e Hamas acertam cessar-fogo. O Estado de São Paulo. Após um dia de silêncio, Bolsonaro diz que Salles é excepcional. Ministro é alvo da Polícia Federal. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sputnik V, produzida no Brasil, será exportada para a América Latina. Valor econômico. Decreto sobre redes sociais pode impactar meios de pagamento. Estado de Minas. FHC é cara de pau por dizer que vai votar no Lula, diz Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Governo de Pernambuco decide prorrogar medidas restritivas. Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará é um dos 8 estados que ainda não vacinam professores contra a Covid e não há previsão. Porto Alegre, 0 hora. Casos e internações por Covid voltam a crescer na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul e ampliam o risco de nova onda. As edições impressas locais, o jornal A Crítica. Águas avançam. Diário do Amazonas. SES é responsável por falta de oxigênio. Em tempo. Antecipação do 10º injeta 54 bilhões na economia do Amazonas. Jornal do Comércio. Capitalização da Eletrobras impacta infraestrutura no Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Roberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.